Nossa prosperidade como nação depende da nossa prosperidade financeira como indivíduos. Essa frase foi escrita há quase um século, mas poderia facilmente ter sido escrita ontem, porque mesmo depois de tanto tempo, ela continua descrevendo, com precisão impressionante, o mundo em que vivemos hoje. No Brasil, mais de 68 milhões de pessoas convivem com dívidas em atraso. Pessoas que trabalham, produzem, se esforçam todos os dias, mas que ainda assim não conseguem prosperar financeiramente. E esse detalhe é importante, porque não estamos falando de falta de esforço, nem de preguiça, nem de ausência de trabalho. Estamos falando de um problema mais profundo. Isso não é um fenômeno moderno, nem exclusivo do nosso tempo. Essa é uma história antiga, porque no fundo o problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi a forma como lidamos com ele, a forma como ganhamos, como gastamos, como guardamos ou deixamos de guardar. E é exatamente isso que esta história revela. Com este vídeo, você vai conhecer uma história antiga, mas assustadoramente atual. Uma história sobre trabalho duro, sobre escolhas erradas, sobre aprendizado tardio e sobre riqueza construída passo a passo. Uma história que começa em uma das cidades mais ricas que já existiram. Essa é a história do homem mais rico da Babilônia. Babilônia era a cidade mais rica do mundo antigo. Suas muralhas impressionavam. Suas construções eram grandiosas, o comércio era intenso. Caravanas chegavam de todos os cantos. Ouro circulava por todos os lados. Quem vivia ali estava cercado de oportunidades. E, ainda assim, a maioria das pessoas continuava pobre. Trabalhavam muito, produziam muito, mas nunca prosperavam. Viviam sempre preocupadas com o amanhã. Entre esses homens estava Bansir, um habilidoso fabricante de carruagens. Seu trabalho era respeitado. Suas mãos eram talentosas. Seu nome era conhecido, mas ao final do dia, seu bolso estava vazio. Bansir trabalhava duro, cumpria suas obrigações, entregava excelência, e mesmo assim, vivia aflito, endividado, preocupado com o futuro. Seu amigo Kobe, um músico, vivia situação semelhante. Apesar de seu talento, de seu esforço e de seu ofício respeitável, o dinheiro nunca parecia suficiente. Juntos, eles faziam a mesma pergunta que milhões de pessoas ainda fazem hoje. Por que vivemos na cidade mais rica do mundo e mesmo assim continuamos pobres? Essa pergunta não era sobre preguiça, era sobre falta de direção financeira. Era sobre não entender as regras do dinheiro. Foi então que Bansir e Kobe perceberam algo fundamental. Se algumas pessoas conseguiam enriquecer, então existia um método, um conhecimento, uma forma diferente de lidar com o dinheiro. E ninguém representava melhor esse conhecimento do que um homem em especial, Arkad, o homem mais rico da Babilônia. Bansir e Kobe não procuraram Arkad em busca de ouro. Procuraram em busca de respostas. Queriam entender por que alguns homens conseguiam enriquecer, enquanto outros, mesmo trabalhando duro, permaneciam presos às mesmas dificuldades. Arkad os ouviu com atenção. E então explicou que a riqueza não é um acaso. Ela segue leis. Leis simples, mas implacáveis para quem as ignora. O primeiro ensinamento era direto. Antes de pagar a todos, antes de gastar, antes de viver, uma parte de tudo o que você ganha deve ser sua para guardar. Pagar a si mesmo primeiro não era uma sugestão, era um princípio. Arkad explicava que quem vive gastando tudo o que ganha estará sempre trabalhando para os outros, mesmo ganhando bem, mesmo sendo talentoso. Guardar ao menos 1/10 do que se ganha era o início da mudança. Não porque o valor fosse grande, mas porque o hábito era transformador. Ao separar essa parte, o homem deixa de ser apenas um trabalhador e começa a se tornar dono do seu próprio futuro. Mas Arkad fazia questão de deixar algo claro. Guardar dinheiro não significa se privar de viver, significa aprender a viver com o que sobra depois de se pagar primeiro. E, para a maioria, isso é possível, porque o verdadeiro problema raramente está na falta de dinheiro, mas na falta de controle. Com o tempo, Bansir e Kobe começaram a compreender algo essencial. A riqueza não surge de grandes decisões isoladas, mas de escolhas simples, repetidas dia após dia. Ainda assim, Arkad alertava. Guardar dinheiro é apenas o começo. O ouro parado não cresce. Ele precisa trabalhar. Mas trabalhar com sabedoria. Porque o ouro é um servo fiel,
mas um senhor cruel para quem não sabe comandá-lo. Por isso, antes de fazer seu dinheiro trabalhar, é preciso aprender a protegê-lo. Buscar conhecimento, ouvir conselhos experientes, evitar promessas fáceis, pois o ouro foge de quem tenta enriquecê-lo sem entendimento e prospera nas mãos de quem respeita o tempo e a disciplina. Ali, diante de Arkad, Bansir e Kobe, entenderam algo decisivo. A riqueza não era um mistério, era um caminho, e eles haviam acabado de dar o primeiro passo. Com o tempo, Bansir e Kobe compreenderam que guardar dinheiro era apenas o início. O ouro parado não cria prosperidade. Ele precisa trabalhar, precisa se mover, precisa gerar mais ouro. Mas Arkad fazia questão de alertá-los. Fazer o dinheiro trabalhar não significa entregá-lo a qualquer promessa, porque junto com o desejo de enriquecer, sempre surgem os atalhos, ganhos fáceis, lucros rápidos, promessas que parecem boas demais para ser verdade e quase sempre são. Arkad ensinava que o ouro foge de quem tenta multiplicá-lo sem compreensão. Foge de quem confia seu dinheiro a pessoas inexperientes. Foge de quem busca enriquecer da noite para o dia. Por isso, antes de investir, é preciso aprender, conhecer, observar, entender onde se está colocando cada moeda guardada. O ouro prospera quando guiado pela sabedoria. E a sabedoria vem do conhecimento. Arkad explicava que todo homem deve aprender a proteger seu capital, buscar conselhos de quem já provou, saber lidar com o dinheiro, evitar empreendimentos que não compreende e nunca investir em algo que depende apenas da sorte. Porque o dinheiro não cresce com esperança, cresce com método. Arkad comparava a riqueza a uma árvore. Se plantada em solo fértil e cuidada com paciência, ela cresce. Mas se arrancada antes do tempo, morre. Quem tenta colher os frutos cedo demais, perde até as raízes. Por isso, o homem prudente faz seu dinheiro crescer de forma gradual, com segurança, com constância, com respeito ao tempo. Assim, o ouro passa a gerar mais ouro, e o esforço do homem já não depende apenas de seu trabalho diário. É nesse ponto que algo muda. O dinheiro começa a trabalhar para o homem, e não o contrário. Bansir e Kobe entenderam, então, que enriquecer não era um golpe de sorte. Era o resultado de decisões bem pensadas, repetidas ao longo do tempo. E quanto mais aprendiam, mais percebiam que a verdadeira riqueza exige responsabilidade. Porque o ouro é um servo fiel quando bem comandado, mas um senhor implacável quando mal compreendido. À medida que Bansir e Kobe aprendiam a guardar, a investir e a proteger o que conquistavam, Arkad ensinava uma lição ainda mais profunda. A verdadeira riqueza não depende apenas do dinheiro que se possui, depende do homem que o possui. Porque dois homens podem ganhar a mesma quantia e ainda assim ter destinos completamente diferentes. Arkad dizia que muitos homens fracassam financeiramente não por falta de oportunidades, mas por falta de crescimento pessoal. Eles param de aprender, param de evoluir, param de investir em si mesmos. Por isso, um dos maiores ensinamentos de Arkad era simples, mas exigente. O homem sábio investe primeiro em sua própria capacidade, aprende novas habilidades, aprimora seu trabalho, busca se tornar mais valioso para o mundo. Porque quanto maior o valor que um homem entrega, maior será a recompensa que ele recebe. Arkad explicava que o trabalho é a fonte de toda a riqueza, mas apenas o trabalho bem direcionado gera prosperidade. Aquele que executa sempre da mesma forma, permanece no mesmo lugar. Aquele que aprende, observa e se aprimora, avança. Por isso ele incentivava que cada homem buscasse conselhos, que aprendesse com quem já havia percorrido o caminho, que ouvisse os experientes e não os invejosos. Porque o conselho errado pode custar toda uma vida de esforço. Arkad também alertava para um erro comum. Muitos homens desejam riqueza, mas não estão dispostos a mudar hábitos. Querem resultados diferentes, fazendo exatamente as mesmas coisas. Mas a prosperidade exige decisão, exige disciplina, exige renúncia no presente, para colher segurança no futuro. Por isso, ele ensinava que todo homem deve dominar seus gastos, controlar desejos, evitar excessos, não confundir necessidade com vaidade. Porque quem não controla pequenos gastos, jamais controlará grandes fortunas. E pouco a pouco, Bansir e Kobe perceberam algo transformador. A riqueza não era apenas acumular ouro, era construir uma vida equilibrada, com trabalho honesto, aprendizado contínuo, decisões conscientes. Era deixar de ser escravo do momento e passar a ser arquiteto do próprio futuro. Arkad ensinava que quando um homem muda sua forma de pensar,
o dinheiro passa a segui-lo, e não o contrário. E é aqui que a história da Babilônia volta para nós. Porque, no fundo, o que Bansir e Kobe viveram não ficou preso no passado. Como dito, no Brasil, mais de 68 milhões de pessoas estão negativadas, e quando a gente escuta esse número, é fácil imaginar que o problema é apenas financeiro. Mas não é só isso. É um problema de direção, de educação, de método. É a repetição do mesmo ciclo. Ganhar, gastar, correr atrás e viver sempre com medo do amanhã. E é por isso que aquela frase escrita há quase um século continua tão atual. Nossa prosperidade como nação depende da nossa prosperidade financeira como indivíduos. Porque uma nação não prospera de verdade quando a maioria das pessoas vive afogada em dívidas. Uma nação prospera quando as pessoas aprendem a construir estabilidade. Quando o dinheiro deixa de ser um caos e passa a ser uma ferramenta. E o que torna esse livro tão poderoso é que ele não promete milagres. Ele entrega princípios, leis simples, mas leis que funcionam em qualquer época. Arcade ensinava que a riqueza não nasce de sorte, ela nasce de hábitos. E ao longo dessa história ficam claras 5 lições fundamentais. A primeira lição é o ponto de partida. Uma parte de tudo o que você ganha é sua para guardar. Porque se você não se paga primeiro, você sempre vai sobrar por último. A segunda lição é aprender a viver com o que sobra. Não é miséria, não é privação, é controle. É saber diferenciar necessidade de desejo, é parar de permitir que o impulso dirija a sua vida financeira. A terceira lição é fazer o ouro trabalhar. O dinheiro guardado precisa crescer. Mas crescer com sabedoria, sem atalhos, sem promessas fáceis, sem apostar o futuro em coisas que você não entende. A quarta lição é proteger o que você conquistou. Porque o ouro é fácil de perder. O livro mostra que a ganância, a pressa e o conselho errado são armadilhas antigas. E é por isso que o homem prudente busca conhecimento. Consulta quem sabe. Evita o risco desnecessário. E trata o dinheiro com respeito. E a quinta lição é talvez a mais humana. Invista em você. Aumente sua capacidade. Aprimore seu trabalho. Aprenda. Porque quanto mais valioso você se torna, mais oportunidades aparecem. E quanto mais você aprende a conduzir sua vida, mais o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser consequência. No fim das contas, essas 5 lições não são apenas sobre riqueza. São sobre liberdade. Liberdade de respirar, liberdade de planejar, liberdade de não viver correndo atrás do mês. E quando uma pessoa constrói essa liberdade, ela muda a própria história. Mas quando milhões de pessoas fazem isso, um país inteiro muda. O homem mais rico da Babilônia nos ensina que prosperidade não nasce do acaso. Ela é construída, moeda por moeda, escolha por escolha, dia após dia. E talvez, no fim, essa seja a maior mensagem do livro. Não importa onde você começou, importa o método que você decide seguir, a partir de agora. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal. Aqui a ideia é simples: usar livros para construir mais clareza, mais método e mais liberdade. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe. E se quiser, deixe nos comentários qual livro você gostaria de ver por aqui. Até a próxima.